fazendo uma retrospectiva e uma análise do momento da safra de verão aqui na Zona Sul do estado do Rio Grande do Sul, falar um pouco das duas principais culturas que nós temos aqui na região, a cultura da soja e a cultura do arroz. Começando pela cultura da soja, a cultura da soja esse ano, ela foi implementada na região mais tarde. Nós tivemos dificuldades, os produtores tiveram dificuldade de implantação dessa cultura, uma vez nós tivemos um excesso de chuvas no período de preparo de solo e plantio, e quase a totalidade da nossa lavoura de soja ela acabou sendo implementada durante o mês de dezembro. Normalmente, no final da segunda quinzena de outubro, nós já começamos o plantio da soja na região e esse ano, em função das questões climáticas, isso se mostrou impossível. Mesmo o mês de novembro, que seria, eu diria, o mês talvez ideal para a implantação dessas lavouras de soja, nós praticamente não conseguimos trabalhar durante esse mês. E a lavoura acabou sendo empurrada para o mês de dezembro, com uma parte significativa ainda das lavouras sendo plantadas até mesmo após a virada do ano, no mês de janeiro. Nós tivemos um desenvolvimento inicial bom das lavouras de soja aqui na região. No mês de janeiro, nós tivemos um período de seca, de estiagem, que de certa forma esse atraso de plantio, para isso não foi ruim, porque essa estiagem na nossa Zona Sul, ela veio num momento em que a soja, por ter sido plantada mais tarde, está já num período vegetativo, ou seja, ela não tinha entrado ainda no seu período reprodutivo de floração, de formação de vagens, que é o período, sim, mais crítico para enfrentar secas, para enfrentar estiagem, com danos muito sérios no potencial produtivo da lavoura. Então, por nós estarmos com uma lavoura de soja mais atrasada, esse período de seca que nós tivemos na região não deixou um rastro de prejuízo produtivo significativo. A soja, de certa forma, suportou bem, porque ela estava num momento ainda inicial de desenvolvimento, e com as chuvas que vieram em seguida, houve uma recuperação dessa lavoura de soja. É muito difícil nós determinarmos o tamanho do potencial produtivo que nós temos aqui em termos de soja na região, porque ainda há muito em termos climáticos para acontecer pela frente. As nossas lavouras deverão estar entrando num período reprodutivo ali adiante, dependendo do clima. Nós vamos precisar sim de chuvas mais constantes para que esse período reprodutivo, que é fundamental da definição de produtividade, ele aconteça de forma satisfatória. Mas nós ainda temos, eu diria, um potencial bom no dia de hoje em termos de produtividade na lavoura de soja aqui na Zona Sul do estado. Falando um pouco de arroz agora. As lavouras de arroz na nossa região, elas foram implantadas, boa parte delas, dentro do período ideal de plantio, que seria no final do mês de setembro e durante o mês de outubro, com algumas áreas sendo plantadas aí no início de novembro, e eu diria que poucas áreas na nossa região acabaram extrapolando a primeira quinzena de novembro, sendo plantadas fora daquilo que se determina como período ideal de plantio. Desenvolvimento inicial, o nascimento dessas lavouras transcorreu de uma forma bastante positiva. O que houve na região foi uma dificuldade muito grande com os tratos culturais, ou seja, a aplicação de defensivos agrícolas, a aplicação da primeira adubação nitrogenada com posterior início de irrigação, em função do volume de ventos bastante grande que nós tivemos naquele período. E com esses ventos, a aplicação de defensivo ela fica impossibilitada. Uma vez que eu atraso a aplicação desses defensivos, por consequência eu atraso a minha adubação nitrogenada e atraso a irrigação, o início de irrigação das nossas lavouras. Então nós tivemos um período um pouco conturbado nesse momento de manejo, que foi um momento inicial de controle de invasoras, aplicação nitrogenada e início de irrigação. E esse atraso nesse manejo deixou algumas consequências para a nossa lavoura de arroz da Zona Sul. E o que nós visualizamos hoje são lavouras mais sujas. O que nós chamamos de lavouras mais sujas? São lavouras com volume maior de invasoras. Ou seja, nós não conseguimos, em função desse atraso, fazer um controle adequado ou um melhor controle dessas invasoras. Então eu diria que as lavouras da Zona Sul, de modo geral, estão com um controle de invasoras pior do que em outras épocas. Isso impacta potencial produtivo? Sim, impacta, mas eu ainda considero que nós temos um bom potencial produtivo
nas lavouras de arroz aqui na Zona Sul. As lavouras, nesse momento, estão entrando num momento fundamental de definição de produtividade, que é a floração. E aí o que nos preocupa é a temperatura. Nós sabemos, e a pesquisa nos mostra, que para a nossa lavoura de arroz, principalmente quando nós começamos o período reprodutivo da lavoura, temperaturas abaixo de 15 graus ou acima de 35 graus podem ser prejudiciais, sim, causando esterilidade das panículas. Agora, isso varia muito em função do tempo que essa lavoura ficou exposta a temperaturas ou mais baixas ou mais altas. Nesse momento, o que nos preocupa realmente são as temperaturas mais altas, temperaturas aqui na nossa região em torno de 35 graus, com sensação térmica bastante superior a isso. Essas temperaturas podem trazer algum dano produtivo, sim, para as nossas lavouras. É muito difícil nós mensurarmos isso. Isso vai ficar mais claro quando nós começarmos efetivamente a colheita, e aí nós vamos mensurar a quantidade de grãos que não encheram, os chamados grãos xoxos, que a casca não enche, que não há grão na casca, justamente em função desse risco de esterilidade que nós temos hoje em função de altas temperaturas. Então esse é o risco que a nossa lavoura vive nesse momento. A lavoura de soja já também com esse calor ela começa a mostrar uma necessidade maior de chuvas. Vamos torcer que na próxima semana as chuvas que estão marcadas se confirmem, e eu acredito que se essas chuvas da semana que vem vierem, nós continuamos ainda com um potencial bom na nossa lavoura de soja, mesmo tendo sido plantada, como eu coloquei,